Agora pensando o que a gente já colocou um pouco aqui, e também vários outros convidados colocaram, a questão do lifelong learning, né, que a gente colocou, você também, eu vi alguns artigos que você escreveu sobre nano learning e micro learning. Sim. Você pode contar um pouco desses conceitos para os ouvintes, né? E como eles se aplicam no nosso dia a dia, nas ferramentas que a gente utiliza, né? E como a gente pode usar eles para esses conceitos para a gente aprender mais, aprender melhor, né? Perfeito. Bom, esses artigos, eles surgiram de inquietudes minhas em relação à educação e tecnologia, né? E aí, eu... pautado no ensino formal, que a gente chama de macro-learning, demora meses, anos, às vezes, para se formar. E no contexto que a gente tem hoje em dia, eu falo, cara, eu acho que a gente está num movimento muito interessante de que as pessoas não estão tendo tanto tempo assim para aprender. O que está acontecendo? Então, eu fui investigar um pouco um pouco meio pesquisa, né, pesquisadora, eu vou investigar o que está acontecendo por aí. E me deparei com esses dois termos, né? O microlearning e o nanolearning, sabendo que o microlearning, ele é minutos, né? Você aprende minutos, imaginando, por exemplo, um TED Talk. Ali é o microlearning. Um vídeo no YouTube é microlearning. E o nanolearning é um TikTok da vida, né? Um Reels, segundos. Essa é a diferença entre eles, é a questão do tempo e da finalidade. Dito isso, eu fui imaginando, poxa, então quer dizer que as pessoas hoje elas estão aprendendo com ferramentas tecnológicas de uma forma muito mais imediatista. E o quanto isso tem sido eficaz? Então, foi uma das perguntas que eu comecei a fazer. Quanto isso tem sido eficaz? E, assim, não apliquei pesquisas. Deveria, talvez, pensando agora contigo. Mas eu penso no sentido do... Será que a gente está gerando aprendizados interessantes nesse movimento todo? Ou as pessoas simplesmente estão passando por... segundos de aprendizado e dizem ser especialistas em assuntos, sabe? E eu acho que tem N exemplos que eu poderia dar aqui, mas não vou entrar nas polêmicas. Enfim, então é um pouco desse movimento. Como que hoje o aprendizado tem sido dado, sabendo que o ensino tradicional ele já não é tão mais eficaz quanto ele era antigamente, afinal... Naquela época não se existia computadores, né? Eu sou da época eu nasci em 91, né? 91 foi um dos anos ali, enfim, essa década de 90, ela foi uma década de começar a se ter os dispositivos eletrônicos em casa, né? O computador, o celular ali, mais pro final da década. Então, eu passei por toda essa trajetória. Eu passei como criança sem ter um computador na mão. E depois, crescendo adolescente, eu tive um celular na mão. E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu tive um computador na mão, que eu consegui interagir com touchscreen. Eu achei o máximo aquilo. Eu falei, nossa, onde a gente está caminhando? E hoje em dia, né, corta a gente para inteligência artificial. Então, todo esse processo tecnológico, para mim, foi muito vivo e continua sendo muito vivo. Então, passando de um ensino formal para hoje um ensino de rede social, que o pessoal hoje, né, aprende muito rolando a tela, é de se questionar, será que tem sido isso, gente, que a gente está passando? E outra, as pessoas têm sido críticas o suficiente para dizer, o que eu estou vendo aqui é real, é verdadeiro, é de fato algo que eu deveria estar repassando, né? Então, a gente, entre outros quesitos, os desafios e os perigos no sentido de uma notícia falsa, né? Ou até mesmo da gente ficar muito... Foi algo até que comecei aqui no podcast falando, a gente ter muita informação e como lidar com essa quantidade de informação, como que a gente lida com tudo isso. Então, assim, de forma geral, esses dois artigos para mim foram muito válidos de questionar esses formatos de aprendizado com a tecnologia e também de trazer essas perguntas para a mesa, né? Será que tem sido eficiente? Será que tem sido algo que as pessoas têm aprendido mesmo? E sim, eu acho que tem muita coisa que a gente está aprendendo, né? E aí eu trago para o nosso cenário, um macro-learning é você pegar e falar, não, vou me especializar em UX. Aí você vai fazer um curso de meses lá, ou às vezes semanas em relação a isso. Aí o microlearning eu vou lá e... Bom, o Photoshop já está um pouco caído, mas assim, como eu uso o Photoshop? Isso é um microlearning. Em alguns minutos eu começo a aprender. Agora, como eu recorto uma imagem? Isso em segundos
você já vai ter ali uma resposta, né? Então, eu vou diluindo cada vez mais e indo para o meu imediato problema ser resolvido. E tá ok, mas não quer dizer que eu sou especialista em UX, né? Ou UI, enfim, ou em design, porque eu assisti algo sobre uma das funcionalidades de um universo enorme de habilidades aí que a gente tem em relação à construção do design. Esse é um exemplo bem básico, poderíamos dar vários outros exemplos, mas é nesse sentido, no tipo, o quanto a gente tem pensado nessas questões, o quanto a gente tem dado ênfase e lidado com as informações que hoje a gente sabe que tem N fontes que elas surgem, né? E pensando, poxa, hoje a gente tem inteligência artificial na mão, né? O que a inteligência artificial está me dando é, de fato, algo que vai resolver meu problema? Nossa, eu vou usar elas cegamente? Bom, depende, eu não sei de onde que ela está com todas as informações. Não, essa aqui eu tenho confiança que é. Então, assim, é uma questão também da gente se sentir com um senso crítico, analítico o tempo todo em relação a lidar com tudo isso, né? Dessa questão da aprendizagem. Eu vejo que é de cada um. Uhum. Porque a forma como cada um aprende é muito diferente, né? Sim. A vontade de querer aprender é diferente. Uhum. E também tem uma questão muito importante, que é a disciplina quando você pensa em aprender, né? Porque se pensar, por exemplo, eu aprendi UX, arquitetura da informação, sozinho. Uhum. E quando eu aprendi há mais de 20 anos, tinha um livro que é da Bíblia de 500 páginas. Uhum. Aí você começava a ler o livro, aí eu sou muito prático, então eu tenho que ler um capítulo e tenho que fazer. Se eu ler as 500 páginas, eu não vou guardar nada. Uhum. Eu tenho que ler um capítulo, vou lá, faço e aprendo. E a forma como o conhecimento está disponível hoje é muito diferente, né? Porque você colocou a questão do Photoshop, aí tem um convidado que veio aqui, que foi o Juno, que ele falou que ele comprou um livro que era Aprenda Photoshop em 21 dias. E ele aprendeu Photoshop em 21 dias. Só que o Juno é um oriental, né? Ele é coreano, ele já tem a disciplina de tradição, é diferente do brasileiro. O brasileiro, para seguir isso, é muito complicado para a gente, porque a gente é muito aberto, muito não tem uma disciplina tão forte, né? Uhum. E eu vejo que, acho que quando você foi colocando e tudo mais, eu fiquei pensando no Duolingo. Ele seria, eu acho que pode ser o case mais interessante, né? Sim. Mas, de novo, está sempre relacionado à pessoa que quer aprender, a forma como ela vai aprender. O macro-learning, ele não vai morrer, porque, assim, sempre... Por exemplo, para estudar inteligência artificial, você pode fazer um cursinho muito pequeno ali de aprender a fazer prompt. Mas de entender de como ela funciona. Sim. Se for um programador, você vai ter que gastar ali 40, 80 horas, você vai precisar fazer um curso maior para entender. Perfeito. Se você estiver trabalhando numa linguagem e for querer usar a codificação dela, você vai gastar mais tempo. Então, vai depender muito do seu objetivo, né? Da forma que você estuda. Mas esses conceitos são bem interessantes. São. E isso encaixado em metodologias ativas de ensino, então imagina você pegar uma inteligência artificial e aplicar no ensino de projetos, que existem escolas que trabalham dessa forma, né? Fantástico, mas assim, ferramenta de apoio, não simplesmente substituição de humanos, né? Que é um ponto que, assim, tem que ser repetido, gente. A inteligência artificial não vai substituir os humanos, ou não deveria substituir os humanos. Ela deveria ser uma ferramenta para colaborar a criação e aprendizado das pessoas. É fantástico. Então, assim, a gente tem muitas coisas que a gente pode utilizar, perguntas sendo bem feitas, com prompts bem elaborados, logo se tem resultados que alavancam as coisas, né? A gente tem N estudiosos e N metodologias ativas que são aplicadas em escolas, instituições de ensino, que trazem resultados fantásticos, estudos de cases reais, sabe? Trocas de
Sala de aula invertida, né, que eles chamam assim os alunos, sendo os professores e grupos dialogando entre si, assim, então você transforma o aprendiz, né, o aluno, em ativo, em não pessoa aquela que vai recepcionar o conteúdo e vai dizer amém, que é muito do modelo tradicional, né? E o microlearning e o nanolearning, eles agilizam muito isso. Né? O ponto é, e aí repetindo a questão, tem que ser usado com criticidade, tem que ser usado de um olhar analítico para dizer da onde que saiu essa informação, né? Isso a gente aprende muito em pesquisa acadêmica. Você não pode replicar no seu TCC uma informação que você achou no ChatGPT. Você tem que ter um teórico por trás ou uma fonte, né, para você ir lá citar, porque afinal é regra básica de uma pesquisa, né? Você ter uma fonte ali no final do seu conteúdo produzido. Então, eu acho que é isso. É um pouco de como utilizar essas peças, esses elementos todos, de forma a fazer o formato ser bem bacana, assim, bem produtivo, bem coerente com o que você está buscando. E aprendendo também o tempo todo, né? Eu acredito que todas essas possibilidades, a cada passo que a gente dá... E, assim, eu tenho utilizado, por exemplo, o GPT, o Gemini, para poder testá-los sempre. Eu sempre vou num viés meio tester, assim, para ver o que eles me trazem. Aí testo um, testo o outro, para puxar para a criação. Né? E tem sido bem interessante, assim, enxergar como que é a potencialidade da generativa, né? Principalmente ali para o dia a dia. Assim como as pessoas dos times que eu trabalho também têm utilizado para diferentes outras funcionalidades, né? Os desenvolvedores têm falado muito dos copilots, né? Dos copilotos ali, para poder ajudar na qualidade do código. Pô, fantástico. Mas, assim, não deixa de ser... O desenvolvedor tem que desenvolver, né? Então, assim, como que é esse elo de forma saudável que a gente está construindo, tá? Ferramentas tecnológicas como ferramentas tecnológicas, humanos como humanos. Né? Tudo bem, né? Sim. Gostou desse corte? Clique aqui e assista o episódio completo. Se quiser assistir outro corte desse episódio, é só clicar aqui.